No vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito da nova decisão de diretoria publicado aí pela CETESB recentemente, que muda ali alguns critérios no licenciamento ambiental aqui no estado de São Paulo. Então, se você é uma consultora que atua com meio ambiente aqui no estado de São Paulo, é importantíssimo estar por dentro dessas alterações, desses critérios, para que você possa estar oferecendo um trabalho de qualidade e excelência para os seus clientes. E se você é de outro estado e pretende começar na consultoria ambiental aqui no estado de São Paulo, é importantíssimo ficar por dentro de todas as novidades que acontecem aqui, para que também vocês possam estar oferecendo um serviço de qualidade para os seus clientes, beleza? Galera, antes da gente continuar e eu compartilhar a tela do meu computador para a gente ver na prática essa nova decisão de diretoria, eu te convido a estar se inscrevendo aqui no canal se você não é inscrito, ative as notificações. Isso me ajuda demais a continuar esse trabalho de trazer essas informações importantíssimas para o nosso dia a dia na consultoria ambiental, a levar essas informações para o maior número de pessoas da área e fortalecer cada vez mais a nossa comunidade aqui no YouTube. Então, isso acontece graças ao apoio de cada um de vocês, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, comentando, compartilhando, beleza? Então, enquanto eu vou preparar a tela do meu computador aqui, você já vai conferindo se você está inscrito ou não aqui no canal, beleza? Beleza, pessoal, voltando aqui então, eu já estou compartilhando a tela do meu computador para vocês. E aqui a gente vai falar dessa decisão de diretoria que foi publicado aqui, né, datado, na verdade, o dia 11 de julho de 2025, né, com uma data também aqui em cima, 11 de agosto de 2025. Então, bem recente. E por que que é importante a gente falar dessa decisão de diretoria? Porque ela vem mudar aqui alguns critérios, né, de parâmetros para o licenciamento ambiental, que é importantíssimo para quem prospecta cliente, para quem está começando com alguma empresa nova, com algum cliente novo, e até para validar e olhar também para os clientes, para a carteira de clientes que você já atende, para ver se eles têm esse enquadramento ou não, tá? Mas basicamente isso vai interferir para quem está prospectando ou quando chega um cliente novo, uma empresa nova, isso tem que ser avaliado para que você possa dar o direcionamento correto para o seu cliente. Então aqui vai falar dos riscos, né, estabelecidos das atividades econômicas das empresas. E aqui vai ser basicamente dividido, né, já é dividido, mas ele vai ser aqui vai ter todo a descrição dos critérios da divisão e dentro dessa decisão de diretoria, aqui vai ser definido o que que é os empreendimentos, quais são os empreendimentos que possuem ali um baixo risco das suas atividades, o médio risco e o alto risco, o nível mais alto de risco. E aí ele coloca em sequência e aí dão algumas isenções para que essas atividades possam operar sem a necessidade do licenciamento ambiental. Então, aqui nessa decisão de diretoria, ele vai referenciar todos as atividades econômicas ali que vão estar dentro desses enquadramentos e aí sim, quando chegar um cliente novo, você vai poder avaliar e certificar de que aquela atividade do seu cliente não precisa de licenciamento, ou se é feito por um licenciamento simplificado, pelo Via Rápido, por exemplo, ou se vai por um licenciamento convencional. Então, por que que é importante saber isso? Porque se você, porventura, acaba entrando com um licenciamento convencional para uma atividade que é feito num procedimento simplificado ou que é isento, você gastou todo um tempo e energia juntando as documentações, pagando taxa, e às vezes nem é o caso do seu cliente. E aí você tem que ligar na CETESB, pedir o cancelamento e depois pedir o ressarcimento, se for o caso, da taxa pago. Enfim, gera todo um transtorno que você não precisaria, né? O seu cliente não precisaria passar. Então é importante essas definições para que a gente possa ter um norte na hora de fazer a avaliação do nosso cliente. Então nós temos aqui, ó, no artigo 2, no artigo 2º, nós temos aqui atividades de baixo risco ou nível de risco 1, aí eles colocam inclusive aqui, ó, atividades isentas de licenciamento ambiental. E aí
Ponto 2, atividades de médio risco ou nível de risco 2. Atividades sujeitas ao licenciamento ambiental simplificado e automatizado. Nesse item aqui, nós podemos considerar o via rápido ambiental, tá? Porque lá pelo via rápido, para quem já fez, nós conseguimos ali obter a licença de prévia de instalação e operação, tudo junto, concomitante, sai na hora, sai rápido, né? Dependendo das informações que estão lá no sistema, se estão atualizadas, se estão preenchidas corretamente, tá bom? E aqui o terceiro, atividades de alto risco ou nível de risco 3, atividades sujeitas ao licenciamento ambiental ordinário ou com avaliação de impacto. Então, ele definiu aqui os níveis, né, 1, 2 e 3, e aí colocou também o direcionamento dessas atividades conforme sua categoria de risco. Lembrando aqui, pessoal, que nós temos as atividades isentas de licenciamento ambiental, ou seja, essas atividades elas não precisam de licença ambiental, e o documento que substitui isso ou que venha a entrar no lugar da licença é a declaração de atividade isenta de licenciamento, o DAIL. Já tem vídeo no canal de como você faz, de como você proceder. Mas se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. Mas nós também temos o CDL, Certificado de Dispensa de Licença. Então, são duas coisas distintas, e aí aqui ele vai explicar um pouquinho sobre isso. Na verdade, um pouquinho não, vai deixar bem explicado, mas nós já falamos aqui no canal também sobre a diferença entre o CDL e o DAIL, tá? Mas aí, ao decorrer do vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês e vou retomar de novo esse assunto, tá? Legal aqui, pessoal, que ele também coloca nos anexos, né, as atividades e conforme o grau de risco, tá? Então vamos ter o anexo 1, o anexo 2 e o anexo 3, conforme as atividades que foram listadas aqui, beleza? Então depois, mais embaixo, a gente vai dar uma olhada um pouco nessa tabela, mas recomendo a você estar pesquisando sobre essa decisão de diretoria e baixar esse arquivo aqui e ter no seu de prontidão aí para você fazer a sua avaliação, beleza? Então vamos dar uma olhada agora, hã onde que vai falar a respeito das condições para que se enquadre nesse grau aí de risco 1, de risco 2 e de risco 3. Tá? Eu não vou ficar lendo com vocês, porque não é o objetivo do canal ficar lendo e tal. Eu poderia estar aqui enrolando, lendo parte por parte, mas não, eu quero uma coisa mais prática para que você possa depois ler com calma e eh, ter a sua avaliação, tá bom? Então vamos lá, ó. No anexo 1, ele já coloca então a descrição das atividades e o enquadramento. Então esse enquadramento, pessoal, que está aqui, provavelmente deve estar deve estar ruim para você enxergar, por tentar dar um zoom vai ficar fora aqui da tela, mas depois você vê com mais calma aí no seu computador ou no seu celular, tá bom? Ou no tablet, não tem nenhum problema. Mas aqui ele vai dar algumas condições. Para quem já é acostumado, isso aqui basicamente são as mesmas condições ali que tem naquele questionário quando você mexe no via rápido ambiental. Então, assim, quais são as condições? Não efetuar queima de combustíveis sólidos ou líquidos, não efetuar operações de lavagem ou desinfecção de material plástico a ser recuperado. Tem a questão do GLP, estar ligado na rede pública de coleta de esgoto, isso é importante. Não realizar tratamento térmico, tratamento superficial, galvanoplastia e assim por diante. Não efetuar ou realizar fusão de metais, não processar chumbo. Então, basicamente, essas informações elas estão ali também no checklist, no filtro do VRA, do Via Rápido Ambiental, tá? E aí, depois de tudo isso, depois de você avaliar todos esses itens com cuidado, com calma, com critério,
aí nós temos a lista aqui das atividades de acordo com a sua de acordo com a atividade da empresa, né. Então, assim, você pode tanto fazer uma pesquisa, né, pelo o control, eu geralmente dou um Ctrl F aqui, e aí você faz a pesquisa do termo, ou você pode colocar essa numeração do KNAI e avaliar, né, fazer um filtro melhor, mas se você quiser passar aqui, ó, rolando, você vai ver toda todas as atividades e também aqui fica legal que eles colocaram a condição específica, no caso aqui da isenção de licenciamento. Então não é porque a atividade ela está classificada como isenta, né, classificada como risco 1 ali, que ela também não precise de licenciamento, caso não estejam dentro das condições que estão impostas aqui na decisão de diretoria. Isso é importante, pessoal, porque às vezes você olha: "Ah, não, já vi aqui que está isenta, não precisa do licenciamento, mas não atende a algum dos critérios aqui". Então, eh, aí precisaria ter a licença normalmente, tá. Mas no restante, você pode seguir essa tabela aqui que não vai ter problema nenhum. Então, tá vendo? Aqui pega desde criação da parte rural, né, da parte agrícola, e aí vai até o final. Eh, tá vendo, ó? Tem muita coisa, mas basicamente, pessoal, esse primeiro item aqui, ele vai muito de acordo ali com as listagens, né, de atividades que não estão nas tabelas que a gente já viu de licenciamento, que tem as obrigatoriedades. Então, basicamente, quase todos têm alguma outra alteração, tá? Lógico, sempre avaliando a questão aqui das condicionantes. É legal dessa tabela que ela tem a condicionante para que seja isenta do licenciamento ambiental. Então aqui, ó, e tabela 1, anexo 1, bem tranquilo. Lembrando, ó, eh, atentar com a questão aqui da condicionante, tá? Isso aqui é muito importante. Às vezes a pessoa deixa passar, como eu disse anteriormente, mas acaba aqui errando, né? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, fabricação de aeronaves. Desde que tenha área construída igual ou inferior a 500 metros quadrados. Se você está fazendo essa atividade em uma área construída e tal, 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 de 1000 metros quadrados, aí já sai fora do enquadramento, entende? Aí, mesmo que aqui esteja classificado como isento, você vai ter que fazer o licenciamento dele. Eu estou rolando aqui rápido para a gente ir para o anexo 2, que é importante também. O anexo 2 está bem aqui abaixo, ó. Beleza? Anexo 2, de acordo com o que a gente viu lá em cima, né? Mesma coisa. Área total construída igual ou inferior a 2.500 metros quadrados. Você vai colocar, vai fazer a sua avaliação aqui também. E, de novo, mesma coisa. Você tem aqui eh, as atividades juntamente com as condicionantes, tá? E aí você vai também avaliar nessa questão. Se a atividade que estava listada ali no item 1, então vamos usar aquele exemplo lá de que tem acima de 500 metros quadrados. Então, aquele empreendimento, você vai fazer uma licença ambiental, porque ele passou da primeira condição. Se ele está dessa passagem, ela caiu na segunda condição aqui, lembra que a segunda condição são as atividades que precisam de licença, só que ela é feita pelo via rápida ambiental, por exemplo. Então, aí você vai fazer o licenciamento daquela atividade, mas você vai fazer pelo via rápida ambiental, que vai muito de encontro do que está no CONSEMA 01 de 2019. Para quem não sabe, o CONSEMA é a diretriz ali do via rápida ambiental, tá? Então, aqui você
entra nesse caso. Às vezes ela saiu da condição 1, que ela não precisava de licença, era isenta de licenciamento. E aí você emite um DAIL para aquela atividade, para deixar ali registrado, para deixar ali junto com a documentação. Agora, se essa empresa ela estava no item 1, mas ela não atendeu uma condicionante lá, caiu para o item 2. Aí no item 2 tem a condicionante. Se ela se enquadrar, você vai fazer uma licença simplificada pelo Via Rápido Ambiental. Passou do item 2, foi direto para o 3, aí é o licenciamento convencional, tá? Mas basicamente é seguindo essa escala de critérios. Claro que cada caso é um caso, estou falando aqui genericamente para você fazer a sua consulta, mas cada empresa, cada empreendimento tem a sua condição que precisa ser avaliado caso por caso, tá? Então, mesma coisa para a tabela do anexo 3. E aí é tudo que não está se enquadrado, né, nos anexos 1 e 2, é aquilo que a gente falou. Então, se não está enquadrado no 1 nem no 2, vai cair direto no 3. E aí a gente vai fazer a licença aqui de acordo com a classificação. Beleza? Galera, parece muita coisa, parece confuso. Sei que eu falei coisas muito rápidas aqui. Se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários ou entre na nossa comunidade aberta do Telegram, gratuita, é só você clicar e entrar, você já vai cair direto lá, uma comunidade que a gente usa para tirar dúvidas, para conversar com outros técnicos, fazer network. Nem sempre dá para responder todo mundo ou responder uma dúvida, porque é uma comunidade aberta. Cada um que está lá tem as suas atividades, estão em campo, estão trabalhando, mas sempre que possível tem ali alguma conversa que nós usamos ali para esclarecer dúvidas, para compartilhar informação, tá bom? É um grupo que também não fica a ideia não é ficar mandando mensagem aleatória, são coisas realmente só da área ambiental, tá bom? Então não vai te encher o saco ali durante o dia, pode ficar tranquilo. Se você se interessar, tem outros links aqui na descrição do vídeo, tem um que vai para nossa plataforma. Lá eu coloco tabelas, planilhas, materiais de auxílio no dia a dia da consultoria ambiental, e aí ele tem um valor simbólico para você adquirir, e isso ajuda na manutenção desse canal. Também estou em fase final, eu tive que parar um tempo, mas eu estou voltando nesse projeto de finalizar a nossa comunidade fechada. Daí vai ser para o clube de membros apoiadores aqui do canal, que vão ter conteúdos exclusivos que não vêm para o YouTube. Então são procedimentos que eu não consigo passar diretamente aqui, assuntos muito mais específicos, como executar, mostrando passo a passo, vão estar tudo nessa comunidade fechada. Tem uma lista de interessados, se você tiver interesse, deixe o seu nome aqui, o seu WhatsApp, seu e-mail, ninguém tem acesso a essa lista, somente eu, porque eu uso para organizar, beleza? E para a gente finalizar esse assunto, porque o vídeo já está ficando muito longo, falando um pouquinho então na questão do CDL e do DAIL de novo. Deixa eu ver se eu encontro aqui onde tem essa citação. Aqui, pessoal, ele vai falar um pouco bem nesse item aqui, a respeito da dispensa de licenciamento, a implantação de unidades administrativas não contíguas às unidades que executem a atividade fim da empresa. Neste caso aqui, a gente pode solicitar um CBL, e aí, como eu disse, tem vídeo aqui no canal, e aí você pode, então, solicitar um CDL, porque entra aqueles casos em que a empresa ela tem uma atividade ali, só que a parte administrativa dessa empresa, ela não está, junto com a fábrica, por exemplo, ela está em um outro local ou não está contígua à fábrica. Então você pode pedir daí um CDL para a parte administrativa, e aí a parte onde tem a fábrica vai ter a licença ali normalmente, tá. O CDL ele não é feito de forma pelo Via Rápido Ambiental, porque, precisa ser uma avaliação, os técnicos precisam avaliar, então vai para um processo convencional na CETESB, e aí
depois você tenha a aprovação desse certificado, tá? Agora o DAIL não, ele já você entra lá, para os casos que se apliquem, você obtém a sua declaração lá, sem problema nenhum, se tiver com todas as informações corretas, beleza? Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, mande aqui a sua mensagem, não leve dúvida, coloque aqui que sempre que possível estarei respondendo todas as mensagens. Espero que tenha dado um norte, um horizonte do que é essa nova decisão de diretoria. Se ficar dúvida, de novo, reforço, manda mensagem, tenho meus contatos, a gente entra em contato de alguma maneira para estar sanando, tá bom? Sempre que tiver ao alcance também. Lembrando que cada caso é um caso, então precisa ser analisado com cuidado. Galera, forte abraço, fiquem com Deus, eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!